Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Tex Group, direto da Fenaló. E esse programa é um programa super especial, voltado a empreendedorismo, inovação e gestão no mercado jurídico. E eu tenho o grande prazer de receber nosso amigo, Dr. Adirson de Oliveira Beber, fundador do Oliveira e Olivia Advogados, maior escritório, mais premiado escritório, né, doutor? Do interior de São Paulo, na área especializada. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast do Tex Group. Obrigado, agradeço o convite aí, é um prazer muito grande poder participar, né, desse podcast aí com você e a gente compartilhar um pouco da experiência aí, do caminho que nós trilhamos para chegar até aqui. Em relação à posição, só corrigindo aí, que é a Análise 500, que é um diretório, né, mais respeitado jurídico do Brasil, onde nós estamos ranqueados como primeiro lugar isolado como escritório especialista, né? Especialista. E também na área de petróleo e gás, que nós também estamos em primeiro lugar. Que legal. A análise editorial é um guia bastante tradicional, Sim. Série de alta credibilidade no Brasil. Sim. E que bom te ter aqui para contar um pouco dessa história, porque a audiência nossa aqui do Tex Group justamente nos acompanha para conhecer histórias de sucesso, né? Histórias que tiveram desafios profissionais, como toda a carreira. Né? Nós não temos... É muito difícil encontrar escritórios que hoje alcançaram sucesso, mas que não tenham passado ao longo da jornada por grandes dificuldades, né? Por situações que tiveram que trabalhar muito, se esforçar muito para poder superar. Bom, vou falar um pouquinho do Oliveira e Olivia, que é o escritório hoje com cerca de 80 advogados, 100 profissionais. A matriz está em Bauru, mas tem filiais também em Campinas, em Jaú, em Curitiba, no Paraná. Escritório super bem posicionado em sucessões, societário, uma banca tributária de primeira linha, né? E também área civil e penal empresarial, que são as áreas que completam com uma área agora regulatória também, petróleo e gás, sobressaindo. Doutor Oliveira, o que o senhor acredita como um grande desafio do escritório ao longo dessa jornada, todos esses muitos anos de escritório? O que lá atrás pode nos contar de que foi realmente assim, um desafio imenso a ser superado lá no início do escritório? Como você falou, das dificuldades que geralmente todo mundo passa, eu não sou exceção. Eu passei também por muitas dificuldades, vem desde a minha origem. Para você ter uma ideia, eu venho de uma família, minha mãe teve 8 filhos, né? Família do interior de São Paulo, eu sou natural de Jaú, do lado de Bauru, ali dá 50 quilômetros, e meu pai é um ferreiro, trabalha ali na forja, na bigorna. Eu comecei a trabalhar entre 6 e 7 anos de idade, ajudando meu pai. Eu fui o primeiro filho homem, então eu comecei a ajudá-lo e foi uma infância muito difícil, né? Trabalhei, estudar, e eu não tinha ninguém na família, nenhum advogado, né? Na verdade. Quer dizer, essa advocacia não tem berço de ouro, não tem né? nenhum, não tem berço. Por isso que aí vem a dificuldade do começo, né? Porque já foi muito difícil na época, já foi uma grande barreira passar no vestibular, né? Poxa, na época era um vestibular concorrido, né? Na faculdade lá de Bauru, com a IIT, Instituto Toledo de Ensino. Então já foi uma grande dificuldade. Aí a outra é fazer o curso, você terminar o curso de Direito. Então, uma dificuldade de manter. Felizmente, até pelas condições, né, da minha família, do meu pai, eu consegui o crédito educativo, que foi uma coisa muito importante, que financiou 100% da minha faculdade. E depois eu paguei, depois de formado, mas se não fosse isso, provavelmente eu não teria feito a faculdade. E também aquilo, eu tive que trabalhar para me manter, porque eu tinha que viajar. Então, nesse meio de tempo aí, eu montei uma empresa de pedras. Então, eu descarregava o caminhão de pedra, fazia entrega, fazia impermeabilização e à tarde viajava para Bauru, né? Imagina, você assistia a aula depois de tudo isso. Aí depois a gente vendeu madeira, vendi carros também. Então, isso foi ajudando a me bancar na faculdade. Então, foi conseguir terminar. Na época, a faculdade eram 4 anos, eu tinha aulas de sábado. Aí depois já vem mais um desafio, que era o exame de ordem, que na época estava muito difícil, estava tendo um atrito ali entre a OAB e a faculdade de Bauru, então a OAB estava segurando.
felizmente passei já na primeira também, que me ajudou. E aí, em seguida, eu fui para São Paulo. O meu cunhado tinha um contato com os advogados de lá. Comecei a trabalhar aí, foi meu contato com o tributário. Foi então, a primeira experiência. Foi a primeira experiência trabalhando na área tributária. Eu fiquei 2 anos em São Paulo. Aí eu encerrei o vínculo com eles. E aí eu voltei para Bauru. E aí foi criada uma sociedade. Eu tive uma sociedade lá. E já era um colega, meio parente que a gente tinha ali, e ele me chamou, vem fazer aqui no escritório aqueles processos tributários que você trabalhava em São Paulo. Aí eu comecei a fazer, distribuir essas ações, fazer o trabalho, eu saía para o campo, né, para apresentar o trabalho para as empresas e as possibilidades que eles tinham ali, e aí depois eu também fazia o cálculo, preparava o processo, e distribuía. Então, fazia toda essa parte do tributário. Aí foi crescendo, né, o número de ações, nós criamos, na época, uma estrutura maior e virou a área principal, acabou virando a área principal da empresa, do escritório. Aí, depois de algum tempo, houve uma cisão dessa sociedade, onde aí eu criei a Oliveira e Olive. O Olive é o Gilberto Olive, que é o meu sócio. Eu o convidei, né, eu conhecia bem a capacidade de um profissional fora de série, uma cabeça privilegiada, ele é da área tributária. E aí nós começamos a sociedade. E esse ano, em abril, nós comemoramos 20 anos de Oliveira e Olive. Sensacional. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Por essa trajetória incrível. E o escritório, ele começou a tua carreira empreendedora desde de infância, né? Colocando a mão na massa. Enfim, serviço pesado, né? Serviço pesado, diversas atividades empresariais, ferreiro, venda de madeira, venda de pedra, impermeabilização. Como é que foi tratar esse escritório? Imagino que para chegar nesse tamanho que vocês chegaram, nesse patamar, vocês trataram o escritório como uma empresa, né? Como um negócio. Sim, sim. Como é que foi essa virada de chave aí que fez com que o escritório expandisse bastante? Quando tinha essa primeira sociedade, eu era mais a pessoa do campo, que ia para campo, fazer contato com os empresários, e a gente criou uma estrutura técnica ali, e eu tinha esse outro sócio que fazia a gestão do escritório. Como eu tinha essa parceria, eu sempre deixei muito na mão dele. Quando houve a separação, aí eu falei, não, agora eu vou fazer do meu jeito. Né? Então, nós passamos... toda a separação é muito difícil, né? É complicada, porque, assim, o advogado, você vai pondo filhos no mundo, você vai distribuindo processos. Ainda mais no Brasil, são filhos que você vai pondo no mundo e que você não sabe quando vai acabar essa relação, porque eu tenho processo que eu distribuí há mais de 20 anos e não julgou nem em primeira instância ainda. Nossa. Então, para você ver como a nossa justiça é complicada, né? E aí tem a questão toda de divisão de processo, quem fica com clientes, a gente tinha um patrimônio em comum, tinha os funcionários em comum, tínhamos escritório em São Paulo. Então, isso é muito difícil, é uma separação meio traumática até, ainda mais da forma que foi. Né? E aí, eu comecei a investir e estruturar da minha forma. Falei, eu vou aqui, passei por anos muito difíceis, é aquilo, cortei na própria carne, mas eu falei, mas eu não tenho estrutura para ficar devendo, eu vou pagar caro aqui, tem que ser tudo, a gente fazer da forma correta, senão é melhor parar e partir para outra coisa. E foi possível, Deus abençoou, né? Deus está sempre presente na nossa empresa ali, eu devo muito do nosso sucesso a Ele também. Sem dúvida. Né? Que a nossa fé ali está sempre, a gente está honrando e glorificando a Deus. Então, foi muito importante isso. E aí, comecei a fazer a gestão. E um ponto que eu acho que foi muito importante foi a visão ali que eu tive de agregar pessoas. Pessoas que tinham capacidade técnica, mas principalmente entenderam e absorveram a cultura da empresa, os princípios e caráter também. Eu cheguei a ter profissionais que tecnicamente teriam condições de entrar na sociedade. Alguns até me cobraram por isso, mas eles não tinham os valores, os valores, não tinham os nossos valores. Aí eu falei, poxa, eu vou arrumar um problema futuro, eu vou comprometer
o ambiente da empresa, e eu acho que isso foi um ponto importante. As pessoas que constroem tudo. Eu sozinho, eu não faço nada, eu tenho ali uma certa liderança, a gente arquiteta as coisas, toma decisões, mas se você não tiver um grupo muito comprometido, competente, com os valores e aplicando isso no dia a dia, até com os seus clientes, não prospera, né? Você não tem um futuro, não é algo sustentável, que você vai pensar na tua empresa daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, isso é uma das coisas que eu acho que ajudou muito no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento no mercado. E isso aí deu uma base muito forte para a gente poder crescer. É cultura. No final do dia, é uma cultura forte. Eu digo muito isso aqui no ambiente do Tex Group, que hoje também chegamos onde chegamos, sem dúvida nenhuma, por pessoas que possuem princípios e que aplicam valores. Sim. Dentro de um lastro cultural que nos une. Exato, né? Exato. E aí que vem a resiliência de todo um grupo de pessoas que trabalha legal isso. Em prol daquele propósito que está se traçando. Que bacana, que baita história. E o futuro do escritório, qual é a visão que nós temos aí pela frente? O que vocês estão planejando aí para os próximos anos? Novos desafios? Me conta do prêmio que vocês ganharam hoje, aqui na Fenaló, primeiro lugar do Brasil, um prêmio de tecnologia. Eu quero saber mais. Tecnologia aplicada no ambiente jurídico. Me dá um overview aí, um sobrevoo nesse prêmio fantástico que vocês ganharam. Então, você vê, não é por nada, mas nos últimos 10 dias é o terceiro prêmio que nós recebemos. Nós já recebemos 2 prêmios internacionais, né? O Leaders League e também o Legal 500, aí, que é a Latin América. São 2 prêmios muito respeitados, né, pelo mercado, e são prêmios que um deles são os próprios advogados que votam o mercado e os clientes também que nos indicam como um escritório que tem feito um bom trabalho, que tem gerado bons resultados também para eles e confiança, né? E aí nós participamos dessa competição, dessa premiação, que é da Análise 500 e da Fenalau, que promoveram. Então, nós fomos indicados, né, em 2 categorias, e uma delas é de tecnologia. Foram cerca de 400 projetos apresentados por 200 escritórios de todo o Brasil, e nós fomos premiados, ficamos em 2ª colocação na área de tecnologia, que até foi a última aí, porque a gente entende, é a principal área aí que está sendo valorizada, uma área que está crescendo muito, né? Hoje a gente anda aqui pela Fenalau, né, principalmente vocês aí sabem da importância hoje da tecnologia na área jurídica. E né? quantas pessoas de tecnologia dentro do escritório hoje? Você vê, até um tempo atrás só tinha o Dr. César, aí foi agregando. Hoje nós estamos ali com 12 pessoas na área de tecnologia. Olha só. Quem diria, né? Escritório de advocacia, Sim. 12 pessoas no ambiente tecnológico. É o que faz a diferença hoje em dia. O que faz, você vê, o Dr. César, ele é advogado e ele quem lidera essa área aí. Então, ele é um sócio exclusivamente da área de tecnologia. Olha só. Então, ele desenvolve os projetos ali. Ele é programador também, então isso é bom, que ajuda, entende? E a gente, em relação ao futuro, essa é uma área que não tem como não investir mais ainda e pensar. Ainda que eu estava conversando com um advogado hoje, não tem como, a gente não vai poder nunca assim, relaxar nessa área, você sabe disso. É um investimento constante e nessa área não tem como pensar em parar, né? A gente vai aumentar o nosso nível de investimento nisso também. Mas nas outras áreas a gente vê uma preocupação que a gente sempre tem no futuro, já pensar quem que vai cuidar desse futuro, porque eu já estou assim, preparando, na verdade eu venho investindo já há muitos anos na minha sucessão. Então eu já tenho os sucessores ali que estão indo muito bem. Hoje se eu falar, poxa, eu vou tirar um sabático aí, eu posso sair que eu tenho certeza que o escritório vai caminhar bem. Eles vão dar conta do recado. Então,
A gente tem investido muito nos jovens, também na formação, na preparação. Nós temos hoje vários níveis na sociedade. Então, nós temos advogados em estágio probatório, nós temos trainees da sociedade, tem os estagiários, tem os outros advogados que vêm crescendo aí e que futuramente vão entrar e vão tocar a sociedade. Né? Sensacional. Que belo papo. Obrigado pela inspiração. Acho que eu que agradeço. Esse conteúdo poxa. aqui, o pessoal que está em casa nos ouvindo, nos vendo nas redes e também nos nossos canais, com certeza aprendeu muito, tirou bons insights. Então, quero agradecer a presença do doutor Adirson Oliveira, sócio fundador do Oliveira e Olive, escritório premiadíssimo, especializado em tributário e demais áreas do direito empresarial. Obrigado por estar conosco aqui no Tex Group e compartilhar aí tanto conhecimento. Eu que agradeço. E é sempre bom a gente estar mostrando um pouco da história, né? Porque a gente vê que tem muito profissional que está aí, se formou e não sabe o que fazer, muitas vezes não tem esperança, porque, poxa, não tem alguém que me apoie. Tem sempre que acreditar nele, né? E ter isso. Procure fazer as coisas da forma correta, que você vai, tudo que você planta, você vai colher. Plante coisas boas, seja sempre sincero. Os clientes, os empresários, você sabe bem. Nós estamos lidando com gente que é do mercado, não tem bobo, principalmente na área empresarial. Então, seja sincero, seja honesto, seja transparente e faça o seu melhor, que você com certeza vai colher os frutos, você vai ter sucesso. Sensacional. Obrigado pela visita aqui no nosso stand na Fenaló. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, mais um podcast aqui incrível, que belo programa. Se quiser continuar nos assistindo, se inscreve no canal e vamos para os próximos episódios. Até a próxima.